Pilastra da Verdade. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, mais um vídeo para nós, chegando aí cedo, né? Um abraço a todos vocês que dão seus likes, que comentam neste canal, e também aqueles que não dão likes e nem comentam, mas assistem os vídeos de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil que acompanham este canal, de coração. Esse vídeo vai ser um vídeo legal, mas é um vídeo que eu vou estar respondendo algumas perguntas que fazem para mim, principalmente no WhatsApp. Aqui também no YouTube já fizeram essas perguntas. E eu, como ateu, tenho que responder. Principalmente para pessoas que estão chegando agora, né? Entrando aí já no agnosticismo, como agnóstico, que é aquele que deixa de crer tão somente em divindades, mas também tem ainda aquela dúvida, por conta da evidência ainda ser desconhecida. E essas pessoas que entram, que acompanham os nossos vídeos no canal, nos nossos canais, quando eu digo assim, eu falo também dos meus amigos, que têm os seus canais aí, na verdade, fazem muitas perguntas sobre reações emocionais ou sentimentais de ateus. Inclusive, eu quero mandar um abraço para meu amigo Daniel, que me faz muitas perguntas, é um cara extraordinário, inteligente todo. Daniel, ele sempre comenta aqui, quando você vê um comentário com todas as letras maiúsculas, é o Daniel. Então, por isso você já vê que é um cara bem aplicado. Ele gosta de escrever com letras maiúsculas, também lá no meu WhatsApp. E o Daniel me fez uma pergunta que muitos já me fizeram também. Eu já até respondi aqui em alguns vídeos passados. Mas como tem novos inscritos aí que não assistem os vídeos de 3, 4 meses para trás, com certeza talvez não chegue nesses vídeos. E ele perguntou sobre emoções em ateus. Chorar, por exemplo, se emocionar. E eu falei para ele, cara, o que eu tenho a lhe dizer é o seguinte, que não é porque o ateu ele não acredita em divindade, ele não acredita em ser transcendente, ele não acredita em espírito, ele acredita que nós somos seres vivos de forma natural, que ele deixou de ser humano, que ele não é natural com tudo aquilo que um ser humano tem, tudo aquilo que um ser humano tem como identidade humana. Emoções, sentimentos, ateu tem também, com certeza. Depende muito. Eu, por exemplo, ele perguntou se eu consigo chorar, me emocionar. Eu falei, claro, não com qualquer coisa, né? Não, eu não, diferentemente de religioso que chora qualquer sentimentozinho, qualquer coisa que vem na mente, já diz que é Deus ou o diabo, chora. Na igreja tem de chorão, e eu era chorão demais, viu? Dificilmente eu terminava uma pregação sem chorar. Porque eu me emocionava, eu acreditava naquilo. E as emoções vêm com tudo, elas ficam à flor da pele. Eu era bem emotivo. Eu fui muito chorão. Mas depois que eu me tornei ateu, eu brindei algumas coisas. Mas mesmo assim, às vezes quando eu relato um assunto que eu vejo que é algo injusto, uma injustiça com a criança, com algum inocente, uma coisa que realmente, se caso existisse um Deus por aí, um ser transcendente, poderia ter um livramento, e aquela pessoa não teve o livramento, porque de fato não existe nada fora deste plano em questão, estou falando em questão espiritual, não existe nada disso, e às vezes eu fico triste mesmo. Poxa, aquela pessoa não merecia isso, mas
infelizmente, somos vulneráveis aqui. Aí o Daniel até perguntou, assistindo um filme, alguma coisa, se eu consigo me emocionar. Às vezes, a gente sabe que aquilo ali é fictício, mas muitas vezes uma cena bem feita, entendeu? De um pai para com o filho, de alguém ali que fez um ato ali, chama atenção, você acaba até se emocionando mesmo. Já aconteceu. Então, o ateu, ele não é diferente de uma pessoa que tem crença. A única diferença é que ele não chora por qualquer coisa. Ele não está com sentimento à flor da pele, emoções à flor da pele como religiosos, né? Porque acreditam que tudo isso vem de uma força maior. Mas sim, se emociona sim. Principalmente quando perde um ente querido que sabe que nunca mais vai ver. Nunca mais vai ver. Principalmente se perder um ente querido em uma idade, por exemplo, uma criança, um filho, que você fez planos com aquela criança, o futuro daquela criança e perde, ou então jovem, alguém da família, entendeu? Pai, mãe, com certeza você vai ver um ateu chorar. Mas não é que ele está chorando ali porque alguma coisa espiritual tocando nele, é porque ele deixou de ser ateu, não, é porque ele é humano. Ele é humano. E como humano, ele é portador sim de emoções e sentimentos. E a segunda pergunta que foi feita para mim, um abraço ao Daniel, eu falei para ele que ele é um cara muito inteligente. Ele me fez essa pergunta, eu respondi lá no WhatsApp para ele. E, e a outra pergunta que fazem para mim, pergunta sobre xingamentos. Anthony, você como ateu, um religioso fez essa pergunta para mim. Você como ateu, você não teme a nada, assim questão espiritual, né? Você não teme a nada. Acredito que você tenha receio, sim, de outro ser humano que é físico e de fazer um atentado contra você. Claro, a gente tem aquele receio, sim, porque a gente não sabe o que passa na mente daquele outro ser humano. Disso a gente tem que ter uma precaução maior, porque a gente sabe que ele existe, o ser humano existe, e ele pode ser portador de uma maldade ou também de uma bondade. Então você fica ali, realmente, não é medo, né? É um receio, você teme realmente, mas nada aqui na Terra, nada termo espiritual que o ateu tem medo, não. Não, a primeira coisa que a gente perde, de fato, quando deixa de crer nessas bobeiras aí, nessas fábulas, nessas fantasias, é justamente o medo. Perde realmente o medo. Não tem medo de nada. Porque sabe que coisas da terra podem acontecer contra você e coisas espirituais nunca vão acontecer, porque infelizmente, eu digo infelizmente porque se existisse, seria bom. Seria bom, porque você conseguia sim um livramento, você se concentrava naquilo, você teria o respaldo. Mas por que não existe? Porque você se concentra naquilo e não tem. Essa é a verdade. Você pensa que tem, é tudo mental. Aí o religioso fez a pergunta para mim o seguinte, sobre xingamentos. Então, se você não teme a coisa espiritual, então você xinga normalmente. Para você não quer dizer nada xingar. Então, você é um ser humano que xinga por qualquer coisa. Eu falei, cara, xingamento, às vezes, para mim, tanto faz. Xingar para mim não quer dizer nada. Você falar certos nomes aí. Mas a gente também se limita, sim, sobre palavrões, alguns xingamentos, porque isso pode agredir as pessoas. As pessoas que estão ali perto de você, que requerem um respeito, você respeita, depende do local também. Mas medo de xingar, não. Disso não. Porque sabe que aquilo não causa efeito nenhum. Talvez seja um desabafo para o ser humano, né? Lembro-me muito bem do meu irmão, que meu irmão não é ateu, né? Foi pastor também, praticante. Hoje ele não é mais um pastor praticante, deixou de pastorear a igreja. Hoje ele não quer saber de se infiltrar mais nisso, mas ele ainda diz que é portador de fé. Mas de vez em outra ele xinga até mais do que eu. Dá um desabafo. E meu pai estava vivo, eu lembro, como se fosse hoje.
na fábrica de sofá, meu irmão trabalhando junto comigo. E algo lá deu errado e meu irmão começou a xingar mesmo para desabafar. Aí ele xingou, desgraça. Quando ele xingou isso, meu pai disse, misericórdia, eu vou embora, e montou na bicicleta, que se eu vou embora, porque quando a pessoa xinga esse nome, o chão treme. Ao medo, ele é extremamente religioso, com medo de um xingamento, porque meu irmão tava, meu pai, mas eu falei isso para desabafar, é isso mesmo, mas não aceito isso de jeito nenhum. Aí meu pai ainda chegou a dizer o seguinte, nem teu irmão não xinga, como quem diz assim, nem teu irmão que é ateu, eu não vejo xingar, porque eu não sou de estar xingando. Nada contra quem às vezes a pessoa desabafa, entendeu? E aí ele até me defendeu naquela hora, nem teu irmão que é ateu não xinga tanto quanto você. Aí você xinga esse nome pra mim, quando alguém xinga, o bicho aparece logo, e o chão treme. Não, eu não fico aqui de jeito nenhum. E montou na bicicleta, ele estava ajudando meu irmão e deixou meu irmão sozinho no serviço lá. Só porque o meu irmão xingou ali. Ou seja, olha o medo que a religião faz na mente humana. Meu pai, antes dele ser um religioso evangélico, ele sempre acreditava sim nas divindades. Na igreja católica ele acreditava Santo Antônio, tanto que ele colocou meu nome em alusão ao Santo Antônio. Ele tinha aquela devoção, mas ele não tinha medo de nada, praticamente. Ele tinha medo em questão de divindade. Mas quando ele se tornou evangélico, ele ficou tão portador de medo que se você xingasse qualquer coisa assim que ele achasse que era um absurdo pelas normas da igreja, meu pai ficava tremendo. Ele não queria ouvir aquilo. Porque ele tinha medo daquilo ali. Você vê o que é que a religião faz na mente, o medo que a religião faz na mente. Disso o ateu não tem. Medo de xingamento. Se eu ouvir uma pessoa xingando perto de mim, o cara pode falar o que ele quiser. Pra mim não quer me dizer nada. Eu prefiro que ele xingue de que ele fume um cigarro perto de mim, porque eu sei que aquela fumaça é prejudicial, né? A pessoa, o cidadão tem uns que fumam assim perto de você, nada contra quem fuma, nada contra quem bebe, quem faz o que quiser, eu não tenho nada contra nada disso. Cada um faz o que quiser, todos nós temos liberdade. Mas eu prefiro que você xingue perto de mim qualquer coisa do que você fumar um cigarro e eu ter que exalar aquela fumaça ali, que é prejudicial tanto para ele que tá fumando, como para mim também. Mas eu não tenho isso. Medo eu não tenho. Mas eu não xingo, não gosto de xingar também, não gosto de falar palavrões, nunca fui de fazer isso. Aqui mesmo eu evito muito, vocês observam muito isso. Porque sei que tem muitas pessoas que são ateias, que estão aqui, agnósticos aqui, também que não gostam. Mas nada contra quem faz, não. Tem canal aí que eu dou risada, cara. Dou risada. Amigos meus aí de canais aí, os caras colocam uns comentários que não tem nada a ver, moço, lá. E meus amigos xingam. Eu ri. Porque aquilo vira uma piada, a forma do cidadão reagir. Mas é assim, cada um. Mas medo de jeito nenhum. Não tenho. Como eu falei, eu respondi a primeira. Ateu sim tem sentimento. Ateu tem emoções. Entendeu? Mas não por qualquer coisa. O ateu é um ser humano normal. Ele só deixou de acreditar em seres transcendentes, espirituais. E na verdade, se esses seres existissem de verdade, eles puniriam rapidamente um ser humano que usasse qualquer xingamento em alusão a eles. Eles iam punir, eles iam aceitar. Porque eu vejo que tem pessoas que xingam mesmo. Eu não faço isso, não gosto. Como eu falei pra vocês, eu respeito sempre aqueles que não gostam de ouvir. Então, dificilmente. Se eu estiver sozinho, às vezes eu começo a fazer um trabalho que eu tô sozinho e martelo bate no dedo, ou então um grampo, ou então alguma coisa que dá errado. Aí vem assim a flor da pele, eu xingo, mas eu sozinho ali. Eu tenho um pingo de medo disso, porque isso não resolve nada, isso é apenas um desabafo do ser humano, né? Antônio Galvão xinga, você nunca vai me ouvir. Eu tá xingando aqui nomes, tem hora que dá vontade, viu? Não é brincadeira não, porque tem uns aí que colocam umas frases aqui, cara, coisa que você vê que não tem nada a ver.
Tem outros que falam coisas fortes de mim. O cara não me conhece, não sabe quem eu sou, não conhece os meus bastidores, só porque eu não comungo a mesma fé dele, no Deus que ele acredita, nada. E ele vem com tudo como se me conhecesse, como se conhecesse os meus bastidores, e falam mal de mim. Mas eu não faço isso, eu faço o possível. Já aconteceu assim, algum momento aqui no meu canal, eu me excedei e falar alguma palavra, depois eu peço perdão. Que perdão não tem nada a ver com religião, viu, gente? Perdoa, pessoal, perdoa. Pra mim não tem nada a ver. Claro que quando fala fé, perdão, aquela coisa, isso cai muito pro lado religioso, né? Mas é nada demais. Você viu que alguém não se agradou de algo que você falou, você perdoe, porque foi, eu me excedi aqui. Então eu sou muito educado para falar isso, para fazer isso, mas eu nada contra meus colegas, meus amigos que nos seus canais falam o que quiser falar, dentro também da sua política ali de privacidade, do seu direito. Eu ri muito, cara. Pensa, quando eu vejo um cara, eu ri, cara. Eu acho interessante a piada em si, né? Porque o xingamento para mim, em determinado momento ali, por conta de uma reação, para mim se torna numa piada. Então eu ri muito, ri demais. Eu não deixo de assistir ou deixar de me. Eu tô inscrito no canal de um amigo meu, de alguém que tem uma ideia legal lá no canal, só porque o cara xingou, falou alguma coisa forte, eu vou lá e me desinscrevo. Não faço isso. Não, eu não sou de fazer isso. Eu ri. Eu acho que é uma piada. Agora, eu não faço porque às vezes eu não sou assim de. Nunca fui de fazer isso. Já eu tenho pessoas na minha família que são extremamente religiosas. Menino. Quando essas pessoas estão bravas, não tem crença coisa nenhuma, moço. A fé, ó, some. É, meu amigo. É aquela história, eu sou crente, mas meu facão não é não. E fala cada palavra, moço. Aí quando a gente chega, a chance não é crente, cara. Fala, mas depois eu peço perdão a Deus. Estou pecando agora, amanhã eu peço perdão. Deus perdoa o ladrão da cruz, porque não pode me perdoar. Então tem esse negócio, né? O cidadão já faz aquilo ali, já sabendo que vai pedir o perdão depois e vai ter. E vai ter o perdão. Não só 7, como 70 vezes 7. O perdão sempre vai ter. Se for de coração, se pedir perdão de coração, independente do que fez, vai ter o perdão. Só não vai ter perdão se for a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que até hoje nenhum deles sabe o que de fato identifica a chamada blasfêmia contra o Espírito Santo. Se, na verdade, eles dizem o tempo todo, enquanto há vida, há esperança, você estando vivo, sempre que pedir perdão, você vai ter o perdão. E a blasfêmia, na verdade, contra o suposto Espírito Santo é você, digamos, numa linguagem bem simples para você entender, é xingar e falar palavras fortes referindo-se ao Espírito Santo, acreditando na existência dele, que você está atingindo ele diretamente. Então, seria esse tipo de blasfêmia. Nós ateus não precisamos blasfemar contra deuses, porque quando eles dizem que nós blasfemamos contra deuses, isso é um monte de desinformado, cara. Porque como nós vamos blasfemar contra Papai Noel? Como é que eu vou blasfemar contra o lobisomem? Contra o Saci Pererê? Eu vou xingar o Saci Pererê se eu não acredito na existência dessas coisas. Os gnomos, né? Os duendes. Então não tem como blasfemar. Ateu não vai blasfemar disso porque não precisa. Às vezes tem ateu aí na internet que pra mostrar que realmente é aquele ateu bem ali, fala umas palavras fortes. Eu já vi um que diz que hoje é ex-ateu, não vou falar o nome aqui, mas falou várias palavras fortes assim. Por exemplo, Deus fica sentado lá no trono coçando o saco e o povo aqui na terra precisando, ele não faz nada. Ou seja, isso aí identificava que essa pessoa ainda acreditava, né? Pode ser que isso seja identificado como uma blasfêmia, mas um ateu não precisa disso. Um ateu, ele critica, o ateu militante, né? Ele critica, na verdade, o sistema religioso, os sistemas religiosos fazem nas pessoas. O engano, né? A ilusão que essas pessoas passam o tempo todo se
ou seja, perdendo tempo de investir em outras coisas, acreditando nessas coisas. Que são as pessoas que mais perecem. Então nós vamos para cima, mas sempre respeitando. Agora, sabendo o seguinte, que dentro disso aí há um engano, principalmente mental, que prende uma pessoa, desse engano a gente fala o tempo todo. Mas respeitando sempre pessoas e o segmento e a fé alheia de cada pessoa. Então tá aí esse vídeo para vocês aí, respondendo essas perguntas. Muitas pessoas têm vontade sim de saber o que se passa na cabeça de um ateu, o que o ateu sente, o que o ateu é, o que é que o ateu realmente pensa, propaga e o que ele é de verdade nos bastidores mentais. Eu acho que esse vídeo deu para você entender um pouco sobre um ateu. Estou falando por mim, não falando por mim. Talvez tenham outros que pensam diferentes de mim. Estou falando por mim. Estou falando do ateu que eu sou. Não penso maldade contra ninguém. Não, maldade contra ninguém. Eu penso sempre assim, a partir do momento que eu descobri que eu sou uma pessoa que não acredito mais nessas coisas, que eu sou ateu, eu acredito que eu me tornei mais humano. Eu tirei essa espiritualidade, espírito, aquela coisa, e eu sou mais humano. Eu quero cuidar mais de mim e das pessoas perto de mim e estimular pessoas a se cuidarem fisicamente. Porque ao descobrir que, para mim, eu descobri que a vida é só uma, e ela veio por um acidente de percurso. Ela aconteceu num acaso da natureza, eu acabei nascendo, talvez não seria eu naquele momento da relação do meu pai com minha mãe, poderia ser outro espermatozoide ali no óvulo da minha mãe, e talvez esse ia fecundar e tá aqui, podia estar aqui com um canal na internet da mesma idade que eu tô, defendendo a religião, claro, mas foi logo eu. Então foi uma sorte para mim. Então eu tenho que cuidar de mim enquanto estou vivo e cuidar daqueles que cuidam de mim, que me consideram também. Então eu passei a ser muito mais humano. Eu sou contra preconceito, porque eu tenho muito dentro de igreja. Sou contra discriminação. Eu sou contra racismo, sou contra homofobia, sou porque tem muito lá. Eles dizem que não, mas tem. Eu sou contra bullying. Eu sou contra tudo isso, né? Eu sou contra o machismo. Eu sou homem, mas eu sou contra o machismo, que acha que o homem é superior à mulher. Eu sou contra tudo isso. Eu acho que as mulheres realmente são seres humanos iguais aos homens, tem que ter os mesmos direitos. Sim, claro, cada um respeitando cada um. E é isso que eu sou. Um abraço a todos. Antônio Galvão, pilastra da verdade. Fui, mas volto, e volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Pilastra da Verdade.